tudo certinho? Então, vamos lá para a nossa primeira aula do bloco 3, tá? Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, vamos lá. A gente vai conversar um pouquinho, ali vocês têm um texto, né, escrito Primeiros Habitantes do Planeta, tá? Então, ele começa falando assim, ó, eu vou ler para vocês. Embora a divisão do mundo em países seja familiar para a maior parte das pessoas do planeta, é um acontecimento recente na história da humanidade. Por milhares de anos, os países não existiam. Especialistas afirmam que os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 2.000 anos na África. Então, olha aqui, ó. O nosso planeta nem sempre foi do jeito que conhecemos. Há muitos e muitos anos atrás, os países que conhecemos não existiam. Não haviam territórios demarcados como conhecemos hoje, tá? Então, ó, os países, eles não existiam, ó. Tá vendo? Hoje, né, existe Brasil, existe Estados Unidos, Argentina, Uruguai, França, Rússia, Japão, Indonésia, Austrália, vários países, né, cada um com o seu território demarcado. Naquela época, não existia, ó, era tudo assim, ó. Estão vendo? Tudo assim, ó. Não tinha demarcação do território, tá? E acredita-se que os primeiros habitantes do planeta, né, eles surgiram aqui na África, tá? Mas, por que na África? Porque a África é um continente, tá, gente? Não é um país. É um continente que tem um clima favorável, uma biodiversidade. O que é biodiversidade? Tem vários tipos de florestas, né? Então, tem o deserto aqui em cima, mas daí tem a parte de floresta aqui no meio, ó, estão vendo? Então, é um continente que propicia o desenvolvimento da vida, tá? Então, acredita-se que os primeiros habitantes do planeta, eles surgiram aqui, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui, ó, ele é o mapa, tá? Que mostra, que tá ali embaixo no bloco de vocês, ó, que ele mostra as migrações, tá? Então, o homem, ele saiu daqui da África, tá? E para onde que ele foi, ó, tá? Então, ele foi há 190 mil anos, ó, ele estava na África, aí ele foi para a Europa, ó, há 40 mil anos, há 60 ele veio aqui para o Oriente Médio, ó, 40 foi para a Ásia, tá? Ó, 50 ele veio aqui para a Oceania, né? Há 18 mil anos, ó, então é mais recente, tá? Há 18 mil anos ele atravessou esse estreito que tem aqui, ó, tá? Que nesta época, gente, atravessava a pé, tá? Hoje em dia não tem, aqui hoje é mar, tá? Mas naquela época existia um estreito que se atravessava a pé, tá? E daí vinha para o continente americano, tá? Então, há 18 mil anos, eles chegaram aqui no continente americano. Então, o último continente que eles ocuparam foi o continente americano, tá? Há 18 mil anos, olha lá. Os outros, eles foram ocupados porque eram mais próximos, né? Foram ocupados há mais tempo, certo? Opa! Então, olhem aqui, ó, a evolução do homem, tá? Como que foi essa evolução do homem? Os homens vieram dos macacos? Será que os homens vieram dos macacos? A gente escuta muito essa história, né? De que os homens vieram dos macacos. Será que é verdade? Na verdade, não. O que acontece? Aqui na Terra, a evolução dos animais, né? Surgiram os primeiros mamíferos e daí surgiram os primeiros hominídeos, tá?
que foram grandes grupos de mamíferos, tá? Esses hominídeos, esses grandes primatas que a gente chama, porque nós somos primatas, tá? Dentro dos primatas também se encontram os macacos, e dentro dos macacos tem os gorilas, chimpanzés, orangotangos. Lá, 14 milhões de anos atrás, a gente tinha um ancestral em comum, tá? Então, desse ancestral, evoluiu o chimpanzé, evoluiu o orangotango, evoluiu o gorila e evoluiu o homem, tá? Então, mas não é assim. Do chimpanzé saiu o homem, não é assim. É desse ancestral lá, tá? Em comum. Não é direto do chimpanzé. Então, o homem não veio do macaco, tá? Exatamente assim. A gente é parente próximo, tá? Mas não veio do macaco, certo? Então, aqui, ó, a gente pode perceber que o homem foi evoluindo, ó. Ele foi mudando até os aspectos físicos dele, tá? E o primeiro homem, o primeiro hominídeo que se tem registro é esse carinha aqui, ó, o Australopiteco, tá? Depois dele veio o Homo habilis, depois o Homo erectus, depois o Homo neanderthalensis, ou homem de Neandertal, e o Homo sapiens, tá? Essa é a evolução do homem, a gente vai ver qual que é a diferença de um para o outro, tá? Então, o primeiro carinha aqui, o Australopithecus, tá? Quem eram os Australopithecus, tá? Os Australopithecus, gente, eles eram bípedes, ou seja, eles andavam sobre duas pernas, tá? Porém, eles ainda usavam as mãos para se apoiar, tá? Eles eram pequenos, então eles não passavam de 1,40 m, então eu já sou pequena, né? Então era menor que eu. Possuíam o corpo coberto de pelos, tá? Então, olha aqui, ó. Então, percebem que o corpo deles, isso aqui é uma representação, tá? Baseado nos ossos que eles encontraram, tá bom? Que os arqueólogos encontraram desses primeiros seres humanos, tá? Eles viviam em zonas tropicais da África, eles comiam folhas e frutos e foram os primeiros a usar o polegar, tá? Para segurar instrumentos e para, né? Porque para a gente conseguir pegar as coisas, a gente só consegue pegar as coisas por causa do nosso polegar, tá bom? Então, eles foram os primeiros a usar o polegar para segurar, para pegar as coisas, certo? Então, as semelhanças com os humanos mantêm a espécie dos australopithecus intimamente relacionada ao início da vida humana na Terra, né? Então, eles, apesar de terem muitas semelhanças com os macacos, também têm muitas semelhanças com nós, seres humanos, tá? O segundo, né, a segunda evolução foi o Homo habilis, ó. Homo habilis receberam esse nome por terem sido os primeiros hominídeos a utilizar as mãos para fabricar instrumentos rudimentares feitos de pedra. Então, percebam a evolução aí. O homem, ele começa a perceber que ele pode usar as coisas a seu favor. Então, ele começou a usar as pedras para fazer instrumentos para tornar sua vida um pouco mais fácil, tá? Eles foram... Deixa eu ver aqui... Eles são os seres humanos mais diferentes de nós, né? Todos dos seres humanos atuais, tá? Mas eles foram os primeiros a ter essa percepção de conseguir pegar uma coisa e transformar aquilo em outra, tá? Então, transformar a pedra num instrumento, por mais rudimentar que aquilo fosse, por mais, né, primitivo que aquilo fosse, para transformar aquilo num instrumento para cortar, ou para bater, ou para quebrar alguma coisa, tá bom? Homo erectus
foram os primeiros a controlar o fogo. Então, com as mãos destinadas ao manuseio dos instrumentos, os Homo habilis também aprenderam os Homo habilis aqui, ó, esses daqui esqueci de falar para vocês. Eles foram os primeiros a ficar em pé. Então, os australopithecus usavam as mãos, né? Ficavam abaixadinhos assim. E o Homo habilis, eles ficavam começaram a ficar um pouco mais em pé. Então, olhem aqui, ó. Tava a coluna um pouco mais curvada e esse aqui um pouco mais em pé, tá? E o Homo erectus foram os primeiros a controlar o fogo, tá? O que aconteceu com o controlar o fogo, né? Foi uma grande evolução, foi uma grande descoberta, né? Controlar o fogo. Por quê? Porque o fogo ajudou eles a se protegerem dos animais, eles conseguiram sair à noite, né? Então, conseguiram se aquecer, conseguiram cozinhar os alimentos. Então, até então, eles comiam tudo cru, carne crua, né? Então, eles conseguiram aprender a cozinhar. Então, foi uma grande, do Homo habilis para o Homo erectus, foi uma grande evolução, tá? Com a descoberta do fogo, principalmente, tá bom? E daí eles conseguiram migrar, sair de um lugar e ir para outro, né? Então, aí que eles conseguiram sair ali da África, que era uma região quente, e ir para regiões mais frias, tá bom? Então, por isso, eles foram os primeiros a sair da África, tá? Depois que eles conseguiram dominar o fogo, certo? E esse aqui, o homem de Neandertal, ele é considerado o ancestral mais próximo do homem moderno, tá? Eles viviam em regiões mais frias, tá? Por isso eles aprenderam a fazer as próprias roupas, tá? Para se manter aquecidos. Além disso, acredita-se que o frio tem ligação direta com o sentimento de socialização, ou seja, a criação das sociedades, né? Ou seja, um ficar perto do outro, né? Aí que acredita-se que é aí que o ser humano tem aprendido a conviver um com o outro, né? Ele percebeu essa necessidade de ficar todo mundo junto, tá? Porque eles passavam muito tempo em volta da fogueira para poder se aquecer, tá? Eles são considerados os membros mais carnívoros da família dos hominídeos, tá? Quando aconteceu as mudanças climáticas, né? E vieram as eras glaciais, né? As eras do gelo, muitos animais que eles caçavam acabaram morrendo, tá? Então, eles não conseguiram se alimentar e nisso eles foram extintos, tá? Então, eles acabaram sendo extintos por falta de comida, tá bom? E então veio o Homo sapiens, tá? Que é um membro da família Homo com o cérebro mais desenvolvido. Então, o cérebro lá do Australopithecus, ele era bem pequenininho mesmo, tá? E ele foi crescendo e se desenvolvendo e até chegar no Homo sapiens, tá? Que tem o cérebro bem mais desenvolvido, tá? Ele é capaz, né, ele tem uma capacidade de raciocínio muito maior, né? Então, ele consegue entender o que acontece ao seu redor, tá? Ele consegue solucionar problemas e assim ele consegue se adaptar, né? Se adaptar ao ambiente, tá? Nós, o homem moderno, né? Nós somos o Homo sapiens sapiens, que significa homem que sabe, tá? Então, Homo seria homem, sapiens é que sabe. Então, como a nossa evolução sempre continua, e a gente está cada dia aperfeiçoando mais a nossa adaptação ao ambiente, transformando a natureza sempre ao nosso favor,
apesar das vezes a gente destruir a natureza em função disso, né? Que não é muito legal. Mas a gente, então, nós hoje somos o Homo sapiens sapiens, tá? Joia, pessoal? Então, vamos lá. Nomadismo. Então, ali, ó, fala assim no texto de vocês, ó. Foi a migração dos indivíduos que viviam na África que iniciou o povoamento de todo o planeta. No início, os seres humanos eram nômades. Nomadismo, olha aqui, ó. O que é o nomadismo? Ou seja, migravam sempre em busca de alimentos, pois viviam apenas da caça, da pesca e da coleta de frutas e legumes. Esses povos viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais, partiam para novas terras em busca de alimentos ou de segurança, quando eram ameaçados por outros grupos humanos, fabricavam instrumentos com materiais retirados da natureza e os usavam para caçar, preparar a comida, coletar produtos e lutar contra os inimigos. Moravam em cavernas ou em moradias feitas de peles, palha, madeiras, entre outros. Esse modo de vida era chamado nomadismo, tá? Então, os nômades, ó, eram pessoas que não tinham moradias fixas apenas em um lugar. Eles utilizavam os recursos naturais, como água e alimentos de um local, e quando acabava, mudavam para outra região, né? Então, eles ficavam por um tempo, né? Eles encontravam cavernas ou construíam até casas de madeira, né? Não casas como a gente tem hoje, né? Mas eles construíam tendas muitas vezes e quando o alimento acabava, né? Quando a caça acabava, quando as frutas acabavam, eles migravam, tá? Então, foi assim que eles povoaram a Terra, com essa migração, com esse movimento de sair de um lugar e morar em outro. Ficar um tempo ali, depois ir para outro lugar, tá? Isso é ser nômade, não ter moradia fixa, né? A gente tem uma casa e vive ali, por exemplo, a minha mãe mora na mesma casa faz 40 anos, tá? Então, ela não é nômade. Mas o que ela é então? O que será que ela é? Ela é sedentária, ó, sedentarismo. Esse é o nosso estilo de vida. A maior parte das pessoas do mundo hoje tem esse estilo de vida do sedentarismo, tá? Então, ali, ó, no textinho de vocês, porém, enquanto migravam para outras regiões do mundo, os seres humanos começaram a dominar as técnicas da agricultura e da domesticação de animais. Por isso, procuravam regiões próximas de grandes rios e lagos. O que é agricultura? É plantar alimentos, tá? Então, quando eles descobriram que eles conseguiam plantar para poder comer, por que a gente vai ficar se mudando, né? Não precisa. Então, eles procuravam fazer casas perto dos rios e lagos, porque precisa da água, né, para plantar. E aí foi que foram formados os primeiros vilarejos humanos. Isso fez com que muitos grupos deixassem de ser nômades e passassem a viver em uma região apenas. Quando isso ocorre, chamamos o modo de vida dessas pessoas de sedentarismo. Ainda hoje existem muitos povos que vivem de forma nômade. Sim, ainda existem nômades hoje em dia. Esse é o caso dos beduínos, que vivem em uma região do planeta chamada Península Arábica. A gente já vai conversar sobre isso. Então, olha aqui, ó. Essa imagem aqui mostra um pouquinho do... aqui os homens começando a aprender a dominar a terra, a domesticar os animais. A situação de nômade começou a mudar quando começaram a praticar a agricultura. Plantar alimentos foi um passo decisivo para o domínio da natureza e para o processo de fixação, a sedentarização dos grupos humanos. O fato do homem se tornar sedentário provocou uma verdadeira revolução no modo de vida da humanidade. Um dos acontecimentos mais importantes relacionados a isso foi o desenvolvimento de vilas e cidades. Então, a partir daí que começaram a surgir as cidades. Certo? Quem são os beduínos? Ai, vou ter que me tirar daqui agora.
Ó, são povos que vivem no Oriente Médio e no norte da África e até hoje são nômades, tá? Devido ao clima desértico em que vivem, precisam se deslocar entre os oásis existentes no deserto para sobreviverem. Os beduínos aproveitam essas viagens para praticar o pastoreio e o comércio. Pastoreio é criar ovelhas, cabras, tá? E o comércio, que são as principais atividades realizadas pelos beduínos. Sem espanto, a visão mais comum desse povo pelos desertos são as caravanas. Olha aqui, ó. Isso aqui existe mesmo, ó. Isso aqui é uma caravana. Que cruzam grandes extensões em busca de água e comércio. Sua sociedade é governada pelo membro mais velho da tribo, o sheik. Já ouviram falar? A maior parte dos beduínos segue a religião islâmica, na qual estão presentes alguns aspectos muito importantes dos costumes desse povo quanto à divisão do trabalho. Então, os homens se dedicam ao comércio, ao pastoreio e à guerra. E as mulheres se encarregam da produção artesanal e dos cuidados domésticos, tá? Então, a sociedade é patriarcal. Então, o homem manda, a mulher obedece, tá? Quando se estabelecem num determinado local, geralmente um oásis, os beduínos armam suas tendas com estruturas de madeira, pele de cabras, tecidos e fibras vegetais. Essas tendas chegam a medir mais de 6 metros de comprimento e 3 metros de altura. Então, olhem aqui, ó. Esse aqui é um acampamento de beduíno, ó. Olha as tendas. E daí eles ficam ali por um tempo, né? Fazem o comércio, criam as cabras, enfim. A hora que decidem ir embora, juntam tudo, colocam em cima dos camelos aqui, ó. E vão embora. E aqui a tenda por dentro, ó. Tá? Tudo muito bem organizadinho, ó. Certo? Ah, meu computador. Bom, é isso aí, pessoal. Aí vocês têm umas perguntinhas ali que vocês vão fazer até a questão 3, tá? Então, ó, observe, o mapa a seguir mostra as principais rotas de migração que os seres humanos utilizaram para povoar o planeta, processo que iniciou há aproximadamente 70 mil anos. Com base nele, no texto, responda. Então, ó, tô aqui, ó. Tô aqui, tá? Acredita-se que os primeiros seres humanos povoaram primeiramente qual continente? Marca o xizinho lá. Oceania, África ou Ásia? B. É possível dizer que só existiu uma rota de migração dos primeiros seres humanos pelo mundo? Por quê? Eles saíram de um lugar e foram para um lugar só? Eles só fizeram isso? Ou eles foram para vários lugares? Respondam lá. Qual foi o último continente povoado pelos seres humanos? Eu falei isso. Se você não lembra, volta o vídeo lá e presta atenção. 2. Como você imagina que viviam os primeiros povos nômades? Os primeiros povos nômades. Desenhe a maneira como você imagina que eles conseguiam alimentos, tá? E 3. Qual é a principal diferença entre o modo de vida nômade e o modo de vida sedentário? Qual é a principal diferença? O que o modo de vida nômade faz que o modo de vida sedentário não faz? Tá? Principal diferença. Pensa lá. E a 4, a cruzadinha, ó. Completa a cruzadinha sobre os primeiros seres humanos. Então, ó. Número 1, nome de um povo nômade dos dias de hoje. Ah, tá lá no texto. Número 1, escreve aqui para mim. Número 2, estilo de vida onde as pessoas vivem em apenas um lugar. Quem vive em um só lugar é o quê? Tá? 3, povos que migram sempre em busca de alimento. Quem migra, quem sai do lugar e vai para o outro é o quê? 4, continente onde acredita-se que surgiram os primeiros seres humanos. Aonde que surgiram os primeiros seres humanos? Escreve lá para mim. 5, uma das técnicas que os seres humanos dominaram, que os tornaram sedentários. O que fez o homem? O que o homem descobriu? O que ele aprendeu a fazer?
tá? Que ele resolveu se fixar num lugar só. Tá lá no texto. E 6, último continente povoado. Qual foi o último lugar que os primeiros habitantes povoaram na Terra? Certo, pessoal? Até aí para fazer. As 5 a gente vai fazer na próxima aula, certo? Qualquer dúvida, chama lá, manda mensagem no WhatsApp, certo? Então, beijo e até a próxima aula.